Oi pessoal, tudo bem? Então, 11h48, 3 minutinhos atrasada, tá? Desculpa, mas é que hoje a gente tá com a equipe reduzida aqui na clínica, então foi mais atropelada a coisa. Mas bora lá, né, pra nossa live, pensando sempre em fazer a melhor HOF, né? Em fazer o melhor tratamento possível para o nosso paciente, né? Em ser o melhor harmonizador possível para nossa tranquilidade, para nossa segurança, para o nosso bem-estar e para tranquilidade do nosso paciente, segurança do nosso paciente, bem-estar do nosso paciente. Afinal de contas, não adianta ser um excelente harmonizador sem ter pacientes e não adianta ser um paciente sem ter alguém em quem confiar plenamente a sua face, né? E para fazer os procedimentos que a gente tem vontade. Então, durante a aula da semana passada, a nossa Masterclass, muita gente me perguntou sobre arqueamento de sobrancelhas. E eu não tinha preparado aquilo para live, né? Então, hoje eu resolvi falar com vocês sobre esse assunto, que a gente precisa realmente entender a dinâmica muscular do nosso paciente. A gente precisa individualizar, a gente precisa entender o que pode prometer para cada paciente. Não adianta a gente imaginar essa história do arqueamento de sobrancelha, porque nem todos os pacientes podem contar com toxina para arquear a sobrancelha. Assim como não adianta a gente imaginar que vai conseguir levantar o peso palpebral do paciente, né, todo com toxina, que não vai conseguir, que não faz milagre, né? Tem paciente que precisa realmente ir para a cirurgia. Então, muita gente confunde realmente esses conceitos, né? Quando a gente fala em arquear a sobrancelha, a gente está falando de um arqueamento elegante, de uma coisa para abrir o seu olhar, né? Ou deixar um rosto mais harmonioso, mas não que vai substituir uma cirurgia ou que vai tirar todo o peso palpebral de um paciente, ou pior ainda, que vai fazer uma sobrancelha muito arqueada, né? De forma que não vai ficar elegante, ou ainda, né, prometer um arqueamento de sobrancelha num paciente que não tem força muscular, né, de arqueamento de sobrancelha. E volta e meia, assim, até eu vejo nas redes sociais, tem uma influencer que eu gosto de ver, e ela tem uma sobrancelha um pouco mais baixa que a outra. E ela não tem força muscular para subir aquela sobrancelha. Então não adianta, ela pode fazer quantas toxinas ela quiser, que não vai conseguir arquear aquela sobrancelha. Ela vai ter que lançar a mão de outros procedimentos, seja um fio de tração, né, um Fox Eyes, ou um Brow Lift, ou efetivamente um procedimento cirúrgico para arquear, né, um lifting de castanhares aí para arquear a sobrancelha dela. Então, o que eu quero que vocês entendam é que essa é uma demanda super comum no consultório. Além de ser uma demanda super comum nos meus directs e mensagens no YouTube e tudo mais, de profissionais tentando entender, e que muita gente ainda faz isso de uma maneira, sei lá, feia, talvez seja a palavra, mas não posso dizer que é feia, porque tem gente que gosta, mas de uma maneira antiquada, old school, vamos dizer assim, né? Antes a gente aprendia a fazer a dita receitinha de bolo lá, né? Vamos então mandar o paciente olhar para o horizonte, fazer a linha entre as pupilas e a gente aplica a toxina entre essas linhas e o resto fica livre. E hoje em dia a gente já sabe que não, que para arquear a sobrancelha de uma maneira elegante você precisa atuar na glabela, no frontal e nos olhos, né? No orbicular dos olhos. Realmente é um passo muito além, né? Muito mais avançado quando a gente quer um tratamento elegante e, né, individualizado. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro curso de toxina que eu fiquei com a sobrancelha super, que a gente acaba fazendo a toxina, né? O colega faz no outro. Fiquei com a sobrancelha bem em asa de gaivota, bem em V, assim, invertido, né? E além disso, com uma ruga bem em cima da sobrancelha. E aí, a gente precisa ter técnicas e ter opções para não deixar o paciente assim, né? Antes só tinha essa opção. Eu lembro que a gente falava assim pro paciente: você prefere ter a ruga em cima da sobrancelha ou você prefere ficar com a sobrancelha arqueada? Você tinha que falar pro paciente que ele tinha essas opções, entendeu? Não, eu prefiro ficar com a ruga. E muito tempo a gente ficou optando pela ruga, né? E hoje você consegue fazer um arqueamento sem deixar o paciente com rugas, né? São raros os casos que o paciente fica com uma ruguinha ali porque não tem outro jeito mesmo,
mas são raros os casos. Então, a coisa evoluiu, né? Realmente, ela foi passando e chegou num outro patamar. E eu escuto histórias dos meus pacientes quando eles vêm e falam: porque eu fui na fulana para erguer minha sobrancelha, de uma ficou mais alta que a outra. O arqueamento de sobrancelha não é simples, né? Ele realmente precisa ter todo um cuidado e, mais importante que isso, uma simetrização. E, além disso, hoje a gente usa a toxina do arqueamento de sobrancelha como um auxiliar em outros tratamentos. Por exemplo, um Fox Eyes ou um Brow Lift. Para a gente fazer esse procedimento, tem que estar feita a toxina ali para conseguir um resultado para o paciente. E a gente também precisa cuidar da simetria nesse caso de procedimento, porque o mais importante de tudo é conseguir uma simetria, né? Que elas fiquem na mesma altura. Não dá para uma subir mais que a outra, ou uma ter mais movimento que a outra, né? Porque não fica legal. Então, o que a gente precisa observar nisso tudo? Como eu disse para vocês, a gente precisa observar a musculatura do nosso paciente. Um paciente sem toxina nenhuma, tá? Vamos pensar num rostinho lá sem toxina. Quando ele levanta a sobrancelha, ele consegue efetivamente levantar a sobrancelha de uma maneira elegante, de uma maneira que sobe a cauda, de uma maneira que consegue arquear. Porque a gente está medindo, a gente está usando a toxina a nosso favor para fazer modulação muscular, né? Miomodulação. Então, quando ele levanta a sobrancelha, ele consegue enxergar ali, né, através daquele movimento dele, uma visão de que vai conseguir abrir o olhar dele? O primeiro ponto. Se você não consegue enxergar isso, se você não consegue ver realmente que o paciente levanta a sobrancelha, que tem força para levantar a sobrancelha, já não dá para indicar arqueamento de sobrancelha para ele. Quando o paciente sorri, ele baixa o cantinho da sobrancelha. E, gente, fiz minha toxina recentemente, então não vou conseguir fazer muitos movimentos, tá? Mas quando ele sorri, ele baixa o cantinho da sobrancelha? Baixa. É o segundo ponto que a gente precisa analisar. Se ele não baixa, se ele não mexe, dificilmente você vai conseguir um arqueamento de sobrancelha. E quando o paciente faz a ruga de bravo, né, que eu não consigo fazer porque eu tô com toxina, mas quando ele faz, ele tem força aqui que puxa essa sobrancelha para baixo. Se não puxa, dificilmente você vai conseguir arquear. E aí, quando o paciente sentou na tua frente, você falou para ele que a gente consegue erguer a sobrancelha, você viu isso antes? Tá? Então, existem essas questões envolvidas antes de qualquer promessa de arqueamento de sobrancelha. Por quê? Porque cada paciente é de um jeitinho, cada músculo é de um jeitinho, então a gente realmente precisa fazer essa análise antes. Para fazer isso, o ideal é fazer foto do paciente. Então você vai fazer uma foto do paciente normal, relaxado, fazer uma foto de sobrancelha subindo, uma foto, né, com a glabela contraída, uma foto sorrindo. Que daí você consegue efetivamente medir alturas, tá? Quando é bom fazer um videozinho da dinâmica, mas quando a gente faz as fotos, a gente consegue medir as alturas, tá? Então ele estava na altura aqui, quando puxou a sobrancelha para cima, veio para cá. Ou não, ele só abriu mais o olho e não subiu a sobrancelha, tá? Então tem essas diferenças. Outra coisa que a gente precisa observar, a hora que o paciente fecha o olho e abre o olho, se o frontal dele, se esse músculo não está participando da contração de abertura ocular. Porque se ele estiver participando, a hora que abre o olho, sobe aqui também, não dá para você prometer um arqueamento de sobrancelha, porque senão você vai prejudicar a abertura ocular desse paciente. Então são muitos detalhes que a gente precisa se antever a promessa do arqueamento. Aí, ok, consegui ver todos esses detalhes, ótimo, lindo, maravilhoso. Segunda coisa que eu vou ver, então eu preciso que o meu paciente suba a sobrancelha, não só abra os olhos, né, de maneira forte, que a sobrancelha desça aqui no cantinho a hora que o paciente sorri e que a sobrancelha desça aqui na frente a hora que o paciente fica bravo. Essas três coisas. E